Mas, na verdade, é observar tudo o que acontece à sua volta, ser firme e estar preparado para entender o que acontece e tentar extrair do que acontece, do contexto, o que Deus espera de você para aquele momento. Porque é por meio da humildade de cada um dos membros que a gente consegue criar uma igreja muito mais coesa, muito mais preparada para receber os ensinos da palavra e fazer com que Deus haja por meio de nós para levar a mensagem dele para todos nós. E para você chegar a esse domínio próprio, você tem que ter uma compreensão, não é nem compreensão, é exercitar efetivamente a fé. Mas a mansidão, ela é fruto do Espírito. E é curioso porque a lição vem nos trazer a informação de cara de que a mansidão muitas vezes é confundida com a fraqueza. Como se fosse algo que até não fosse algo bom, algo positivo, e sim algo negativo. Na verdade, a lição vem mostrar para a gente uma ideia totalmente diferente do que é a mansidão. Eu queria começar com a leitura da sexta-feira, uma vez que a gente às vezes não consegue chegar à sexta-feira com tempo, mas eu acho que é muito interessante a gente ver esse trecho pequeno do estudo adicional da irmã White. Se alguém quiser ler, inclusive, assim dispensa que eu coloque o óculos de leitura. Não sei se alguém está com o trimensário já pronto. Eliana, por favor. Então vai ler esse trecho que começa em As Dificuldades e vai terminar aqui na citação da obra da irmã White. As dificuldades que temos de enfrentar podem ser muito minoradas pela mansidão que se esconde em Cristo. Se tivermos a humildade do nosso Mestre, passaremos por cima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos a que estamos expostos diariamente. E estes deixarão de lançar sombras sobre o nosso espírito. A mais elevada evidência de nobreza num cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que, sob injúria ou crueldade, não mantém o espírito calmo e confiante, rouba a Deus o direito de revelar a sua própria perfeição de caráter através dele. A humildade de coração é a forma que dá a vitória, é a força que dá a vitória aos seguidores de Cristo. É o sinal da sua ligação com as cortes do alto. E agora então a leitura do verso áureo, que é fundamental, para depois então tecemos alguns comentários sobre isso. Então o verso áureo de Mateus, capítulo 5, verso 5, diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu achei espetacular essa mensagem da irmã White da sexta-feira, porque ela faz um primeiro vínculo que eu acho muito interessante, que é a questão da mansidão e a humildade. Muitas vezes nós somos colocados à prova e nós temos todos dentro de nós aquele conceito de justo, de justiça, que é um conceito pessoal. E eu começo a dizer, até porque trabalho com justiça, que o que é justo para um pode não ser justo para outro. E a irmã White então vai falar de uma maneira muito clara que nós devemos deixar o nosso conceito de justiça guardado para nós mesmos. E nós devemos confiar sempre no que vem do céu, na intercessão do Senhor Deus, porque é dele que vem a justiça e somente dele vem a justiça. Aqui na terra os homens tentam se organizar de maneira a ter uma convivência pacífica entre eles. Entretanto, isso não significa que a justiça dos homens chegue sequer perto do que é a justiça divina. E aceitar, às vezes, alguns fatos que para nós pareçam ser injustos, é um trabalho muito difícil. Eu digo porque quando eu era novo e participava de entrevistas de emprego, as pessoas sempre perguntam quais são cite 3 virtudes e 3 defeitos que você tenha. Virtudes a gente costuma falar rápido na hora, vem tudo pronto, na ponta da língua. Agora, para falar dos defeitos, é algo extremamente complicado.
Porque a gente às vezes não reconhece os nossos próprios defeitos, nem quer reconhecer. E é impressionante, nessa época eu não era adventista ainda, era uma pena, porque eu já vinha com... Ele está controlado ali, mas a gente perde o controle dele. E aí começa a julgar imediatamente a julgar e falar, puxa vida, por que não sou eu, tal pessoa, a fazer aquilo, sou muito melhor que aquela outra, olha que coisa horrível que está sendo feito ali, poderia estar sendo eu a fazer. E aí você vai, e às vezes até interpela a pessoa, interpela quem coordena, organiza aquela coisa, e acaba por magoar, ofender às vezes o outro. Por um simples motivo, porque você acha que deveria ser aquele que deveria estar a fazer algo que outro foi colocado a fazer. Você perde o seu controle, perde o seu domínio próprio, e aí coloca o eu acima das coisas divinas. Muitas vezes, o não ser escolhido num trabalho, ou não ser o melhor, ou não ter seu trabalho de escola, por exemplo, escolhido como o melhor, ou outras provas que são colocadas, muitas vezes são colocadas para nós, para que nós possamos até exercitar a humildade, que é algo que às vezes é muito difícil. Então, o que eu percebo é que nós somos carregados de defeitos que vêm do pecado, e essa ausência de domínio próprio, para muitos, acaba sendo até um defeito que prejudica a própria vida daquela pessoa. Voltando para a lição, não vai. Foi. Foi? Não. Sábado. Até aqui. Não. Intercedendo pela graça. Bom, vamos sem o PowerPoint, paciência, não está a funcionar. De volta ao analógico. Então, ainda na introdução da lição, o trimestriário diz assim: mansidão é definida como suportar injúrias com paciência e sem ressentimento. Algumas vezes a palavra está traduzida na Bíblia por humildade. É curioso aqui o tal do aceitar injúrias, né? Porque é aquela coisa, é uma injúria que nós temos que aceitar porque é uma injúria para nós. Porque nós entendemos que estamos a sofrer esse tipo de injúria. Mas, na verdade, esse conceito é um conceito extremamente abstrato e muito difícil de ser colocado na prática, valorado na prática. Porque, é como eu disse, cada um tem o seu critério de justiça. Então, o trimestriário vai trabalhar muito essa ideia de que nós temos que ter o nosso controle, nós temos que ter os pés no chão, a reverência e o temor a Deus, para que nós possamos, então, encontrar a mansidão, possamos buscar este equilíbrio, este domínio sobre nós. No domingo, a lição vai trazer o tópico do pão partido e do vinho derramado. Ele coloca aqui que há exemplos, ao longo de toda a Bíblia, de pessoas que foram partidas para servirem outras. A visão não está tão boa, mas ainda funciona, mas está difícil de enxergar. E o médico falou que era a idade. Falou, rapaz, você já não está mais tão novo. E é incrível, eu vou ter que pôr o óculos e tirar. Pois então, o trimestriário vai trazer aqui alguns exemplos de pessoas da fé, dos nossos patriarcas, que foram postos à prova e tiveram que passar pelo domínio próprio, pelo autocontrole. Um deles é Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés, nós já estudamos sobre ele várias vezes nos livros de Moisés, mas nós sabemos que Moisés foi salvo por uma providência divina, adotado pela família de Faraó e educado pelos preceitos do Egito. Ele tinha uma formação que não era a do seu povo, a do povo hebreu. Em certo momento, quando foi colocado à prova, o próprio senso de justiça de Moisés fez com que ele agisse.
em favor do seu povo, ainda que não compreendesse bem naquele momento aquilo que ele fez, tanto que ele corre e depois foge. E passa 40 anos fora, passando por todas as provações possíveis e imagináveis. E ele teve o chamado de Deus e ele relutava em aceitar aquele chamado. Ele tinha dúvidas, ele não tinha certeza de que deveria ser ele. Mas ele sempre se manteve tranquilo. Ele sempre teve o reconhecimento da sua fraqueza. E depois veio a compreensão de que, na verdade, ele era o instrumento usado por Deus para conduzir o povo de Israel pelo deserto e tirá-lo do cativeiro, do Egito. Por força desta calma e desta tranquilidade, ele pôde agir em nome do Senhor. E aí é posto à prova também durante a fuga. E depois, durante o caminho até a porta da terra prometida. E é curioso, porque nós como povo de Deus aqui, nós não somos postos em cativeiro e não vivemos um regime de escravidão como o povo hebreu viveu no Egito. E eles tiveram materialmente provas da ação divina, da ação de Deus. E ainda assim duvidavam. E ao duvidar, colocavam em xeque o seu guia, o seu profeta, Moisés. Que uma vez, inclusive, teve que pedir por esse povo, intercessão, para que Deus não destruísse eles. Porque o povo errava e pecava. E aí, Moisés podia estar vestido de orgulho, por exemplo, e podia falar, que bom, o Senhor vai me salvar, me salve. E acabe com o povo, eu pelo menos estou tranquilo. Comigo nada vai acontecer, até porque eu te sigo, eu sou realmente ótimo, maravilhoso, sigo tudo que o Senhor fala, aceitei a aprovação, então eu sou perfeito, maravilhoso, então vamos lá, acaba com eles e me deixa em paz. Mas Moisés não fez isso. E caso isso fizesse, as coisas não teriam corrido como a gente conhece. A irmã Sônia vai falar. Pelo próprio título, é que a mansidão é um atributo do caráter de Deus. E ao contrário da sociedade às vezes achar que a humildade e este controle ou esta submissão não é valorizada, Deus valoriza, porque Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Portanto, o próprio Jesus, e na lição vemos a sua postura, e nós às vezes o nosso ego somos mais a valorizar o senso de justiça, temos muito mais, às vezes as palavras muito na ponta da língua para poder, porque aquilo não é justo. O silêncio e esse recalcamento é muito difícil de controlar. Por isso a mansidão também é associada aos animais. Os animais nós dizemos que aquele cão é manso, ou que aquele boi é manso. E este é um atributo porque são treinados. Também a mansidão tem que ser para nós treinada. Este atributo tem que ser treinado, porque não é fácil engolir, não é fácil ficar calado. E, portanto, aqui este quebrantamento ou aceitar as coisas com alguma resiliência tem que ser alguma coisa que tem que ser aprendida. Então, o quebrantamento e depois a intercessão fazem com que nós olhemos mais para os outros do que para nós. Quando nós estamos a olhar muito para nós, é o nosso ego, é a nossa vontade, a nossa justiça própria. Quando aceitamos com resiliência, quando intercedemos pelos outros, e quando chegamos a um patamar mais à frente, que é podermos orar, então, irmãos, estamos numa caminhada realmente de alcançar este atributo divino. Mas não é fácil. É isso mesmo, perfeito. Eu acho que a visão é bem essa. É a gente ter a compreensão, e às vezes é muito difícil, porque é da nossa natureza, achar que as coisas estão ao nosso controle. E na verdade, nada está ao nosso controle, tudo está no controle de Deus. E esse é o grande segredo da mansidão, é perceber que o destino da tua vida, da tua família, das pessoas que são próximas a você, não está na tua mão. Você tem sim que agir e ser capaz de fazer coisas que vão proporcionar um caminho, um rumo. Por exemplo, quando a gente acorda pela manhã e decide, no sábado de manhã,
arrumar nossos filhos bem cedo, no sábado bem cedo, arrumar nossos filhos e trazê-los para a igreja e vir junto para celebrarmos o dia do Senhor, o sábado, nós fazemos uma escolha que nos aproxima de Deus, que é o caminho. Agora, não é porque eu faço isso todo dia que eu vou ter a certeza que meus filhos vão seguir o caminho que eu escolhi depois. Então, eu não controlo o futuro e a vida dos meus filhos. Eu ajo da maneira que eu aprendo, e aí entra uma questão fundamental, que é a palavra de Deus, a Bíblia. É por aí que nós vamos ter um caminho, essa educação para essa forma de se viver do cristão, e eu aprendi muito sobre a mansidão essa semana, aprendi muito mesmo, lendo a Bíblia, estudando a palavra. E aí a irmã Sônia já fez o paralelo da mansidão de Moisés e da mansidão de Jesus. Se der tempo, acho muito interessante a gente ler as passagens de Mateus lá do final da semana, de Jesus com Caifás, mas vamos ver se vai correr a tempo. Mas a mansidão, ela é fruto do Espírito. Isso está em Gálatas, no capítulo 5, verso 23. A pessoa que se entrega plenamente ao controle de Deus, obtém a mansidão que a capacita a herdar a terra. Ou seja, no momento em que a gente compreender que o controle não é nosso, o controle é de Deus, e fazemos essa entrega, nós damos o primeiro passo para dominar o nosso ego, controlar o nosso ego, e passar a ser manso de coração e resiliente. Resiliente na força, para suportar aquilo que acontece. Uma vez que, se aconteceu, possivelmente também é por vontade de Deus. E a ideia é, da mansidão, ser capaz de suportar para extrair o que há de melhor na situação em que nós estamos sendo postos à prova, no tal do cadinho. É aí a grande chave para o cristão. Não é se lamentar, murmurar ou querer até contender com alguém por uma suposta afronta ao que você pensa como correto. Mas, na verdade, é observar tudo o que acontece à sua volta, ser firme e estar preparado para entender o que acontece e tentar extrair do que acontece, do contexto, o que Deus espera de você para aquele momento. E agir, não por mim, mas agir por Deus. É muito bonito falar, mas é muito difícil fazer. Eu tenho certeza disso, porque, olha, o que eu fiz oração essa semana, assim, o que eu dizia, que eu não achava erros para falar na entrevista de emprego, o que eu achei de falta de mansidão e domínio próprio, na semana que passou lendo tudo, eu falei, meu Deus, a coisa está complicada mesmo por meu lado, e foi ótimo que foi tratado isso, sobre a mansidão. A gente está no pão quebrantado e vinho derramado, né? Ezequiel passou pelo crisol de ver sua esposa morrer sem se lamentar, para servir de exemplo sobre o que ocorreria com o povo de Israel. É mais uma passagem da Bíblia em que mostra que uma ação de alguém reflete diretamente no que Deus vai fazer para todo aquele povo. E isso vai acontecer de uma maneira extremamente positiva, apesar do evento ser um evento extremamente doloroso e complicado. Ou seja, a esposa do profeta era a delícia de seus olhos. A esposa do profeta foi morta, e aí sempre houve que Deus não dá uma cruz maior do que aquela que a gente consiga carregar. E de fato, isso é verdade. Quando a gente passa às vezes por uma provação dessa, nós temos dor, se Deus faz isso conosco, faz porque tem a convicção de que nós seremos capazes de suportar essa dor. Mas que nós serviremos depois de exemplo para outras pessoas que talvez desmoronassem e não tivessem condição de seguir em frente. E aí entra uma ideia interessante do senso de comunidade e do papel da mansidão dentro do seio dessa comunidade. Todos nós interagimos uns com os outros, seja aqui dentro ou seja fora da igreja. Mas muitas vezes, em momentos difíceis, eu posso testemunhar tranquilamente que por uma situação que poderia, para os olhos de outros, ter sido desastrosa, que aconteceu comigo,
um evento que supostamente não foi o melhor. Recebi a visita de uma pessoa da igreja para conversar e me orientar e para falar de uma coisa, e acabou por acertar em outra, que me fez mudar o pensamento, reformar o pensamento e tratar um problema que estava acontecendo. E é curioso porque só pode ser ação divina na vida da gente. O fato de acontecer o caso porque são as tais, para quem não acredita, são as tais coincidências. Foi coincidência você estar lá naquele dia. Foi coincidência você falar aquilo, e foi coincidência a pessoa se tocar e vir falar com você na tua casa. E tudo é coincidência, é um jogo de coincidências. Mas para nós a gente sabe que Deus está agindo porque Deus tem um propósito maior para a gente. E a gente tem missões para cumprir aqui. E precisamos então, e ao receber a crítica, eu recebi, e por sorte, assim, não aceitei, não vou mentir, não aceitei tranquilamente, mas digeri a questão e mudei minha postura e meu comportamento em relação à crítica. Mas mais importante do que a crítica e do que aquele evento foi o que aconteceu depois, e que possivelmente a pessoa nem tem ideia do bem que ela fez em casa, não faz ideia mesmo, e nem fez propositadamente, mas são coisas que acontecem, comentários que acontecem. E essa questão só pode acontecer por quê? Porque há um senso de comunidade, bem ou mal, ali, a presença de irmãos da igreja, de pessoas que vivem e convivem conosco, e que naquele momento estavam ali para preparar, e foram usados para fazer a gente suportar determinadas coisas. E por isso que a gente fala sempre que essa questão de comunidade tem que ser vivida com muita força. E a mansidão é fundamental, porque é por meio da humildade de cada um dos membros que a gente consegue criar uma igreja muito mais coesa, muito mais preparada para receber os ensinos da palavra e fazer com que Deus haja por meio de nós para levar a mensagem dele para todos nós. Por isso que eu achei essa lição dessa semana, é meio clichê, né? Que toda lição a gente fala que é espetacular, é muito boa, mas essa lição dessa semana toca muito fundo, porque ela toca em pontos práticos do dia a dia, da vida do cristão, e não só do cristão em si, mas da comunidade. O caso de Ezequiel aqui agora, eu podia ter ficado muito bravo, muito triste ou qualquer coisa, mas assim, às vezes as coisas não acontecem à toa, acontecem porque Deus está a conduzi-las da melhor maneira possível. E cabe a nós ver Deus sempre que nós estivermos sofrendo. E isso às vezes é difícil. Isso às vezes é difícil, mas é fundamental. O pastor Rogério quer falar. Certamente que todos nós conhecemos histórias, experiências vividas e passadas, mais nós que somos pastores e que muitas vezes lidamos com o sofrimento. E recorda-me de uma jovem de pouco, 20 e tantos anos, quase 30 anos, mas uma jovem muito querida, professora. Ela tinha conseguido ir à televisão e levar os jovens numa viagem de avião à Madeira, e era uma pessoa extremamente ativa, e ela tinha um problema cardíaco e veio realmente a falecer. A igreja estava cheia de gente. Os jovens iam cantar uma canção do Parreirinha, que é um cantor aqui muito conhecido no nosso meio, e os jovens diziam: pastor, nós não temos coragem, nós oramos, e eles cantaram. Aguardar até a volta? Nesse ponto tem razão, porque eu falei: o que você quer, filho? O que a gente quer? Né? E esse tem que ser o foco do cristão. A vida aqui é para ser vivida, claro, senão Deus não nos colocaria na terra. É para cada um fazer o seu papel. E saindo do Brasil e chegando na Europa, a gente tem uma percepção que eu acho que aqui houve uma evolução melhor de compreensão de sociedade, de pessoas, do que nós tivemos lá. Porque não há acepção de pessoas, não se faz diferenças entre profissões, entre pessoas. Aqui há valorização de qualquer tipo de profissional. E é isso que eu tentei mostrar para ela. Todos têm valor aqui. A vida na Terra tem valor. Mas a gente tem que olhar sempre com foco no ser humano e no amor. Isso já teve nas lições passadas. E a gente tem que olhar o homem, o ser humano, e amar as pessoas acima de todas as coisas. Mas mais do que isso, mais importante do que isso, é eu perceber que não é aqui que está a felicidade. A felicidade plena não está aqui. Ela está
na Nova Jerusalém. Eu falei, nós não queremos ir para Canaã Celestial? Ah, queremos. Então será que é bom mesmo viver 900 anos? Não, pai, talvez não. Talvez seja melhor mesmo do jeito que está. Então, esse foco que a gente, esse olhar para Deus, é isso que a irmã White falou no comentário da sexta-feira, e eu quis começar por ele, porque já vai avançado e talvez não fosse dar tempo mesmo. Ela quis mostrar isso. Nós temos que nos ligar, nos conectar ao céu. Fazer a conexão com Deus, estar perto dele sempre, todos os dias da nossa vida. Todos. Por quê? É com base nisso que nós vamos conseguir alcançar o nosso grande propósito. E a mansidão, olha, eu chego a dizer, depois de estudar, ainda faltam alguns atributos que vão estar aqui, mas eu acho que a mansidão é um dos mais difíceis, se não o mais difícil de se exercer, mas também o mais importante. Porque se você tiver o domínio próprio, daí para frente, o resto você consegue fazer de uma maneira muito mais tranquila. E para você chegar a esse domínio próprio, você tem que ter uma compreensão, não é nem compreensão, é exercitar efetivamente a fé. Porque a gente, eu quando falo e estudo a palavra e falo com as minhas filhas, às vezes de maneira figurada, que são pequenas, eu ilustro, mas não é no sentido de dizer assim, da boca para fora. Eu estou a dizer, não, eu acredito verdadeiramente. Eu não acredito de brincadeira, eu acredito de verdade. E eu mergulho nos estudos da lição todo dia, toda semana, e eu falo que eu tenho lá na minha estante, do dia que eu me converti até hoje, todos os meus trimensários, todos são respondidos. Todos. Parece uma bobagem responder, mas eu respondo todos eles, e encho todas as linhas. Nunca faltou uma linha do trimensário. E se olharem lá na minha estante, vão ver todos os estudos da lição, e vão ver, às vezes, vai ter um em branco. Aqui você mentiu, não respondeu. Não respondi sim, é que às vezes eu trabalho, estou em viagem. Antigamente, não tinha o hábito, porque não era tão adventista assim, com o tempo vai passando, a gente vai ficando mais, assim, mais apegado ao estudo da palavra, porque você vai aprendendo coisas que falam assim, nossa, isso está transformar, é o tal do poder transformador de Deus. A gente muitas vezes fala isso, vamos transformar vidas, vamos mudar. Eu entrei aqui de uma maneira, e estou nessa caminhada e já vivo de outra maneira completamente diferente. E inclusive tentando aprender a adquirir a tal da mansidão. E aí a gente tem aqui então a intercessão pela graça. Depois que os israelitas adoraram o bezerro de ouro, duas questões são importantes, são levantadas em Êxodo, no capítulo 3, versos 1 a 14. A oferta de Deus e a resposta de Moisés. Eu acabei antecipando isso um pouco, a gente já falou, mas você vê que Deus exterminaria o povo rebelde e engrandeceria o nome de Moisés. É curioso que essa oferta, sim, já vou dar a palavra, é uma oferta que se a gente puxar na memória, no deserto também foi feito para alguém. Essa oferta foi feita por Satanás para Jesus. Satanás disse, curve-se a mim e eu vou te dar, coloco o mundo inteiro aos teus pés. E bem-aventurança, ele está lembrando as pessoas dos 10 mandamentos. Nós somos conhecidos como o povo, éramos conhecidos como o povo da Bíblia. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Façam a ilustração de uma criança que assistindo um desenho e o principal, perdendo, ele foi lá ver. No final, chegou lá e ele viu que ele venceria. A mesma coisa somos nós. Nós esperamos com paciência, e isso não significa que mesmo com paciência e mansidão, que às vezes nós não vamos extrapolar. Mas nós temos que ter consciência de que somos uma testemunha viva de Jesus para as outras pessoas. É isso aí. Até essa passagem da lição é um teste de mansidão para nós. Eu estou tentando não focar muito nessa parte de estarmos próximos à palavra. Eu não preciso... A opinião deles é a opinião deles. Respeita-se. Agora, a verdade que eu sigo é a verdade da Bíblia. E tu disseste muito bem, nós somos o povo da Bíblia. E se ele pensa que o fato de eu seguir a palavra e seguir a Bíblia me torna mais burro, isso é um problema que ele vai ter que resolver com ele mesmo, porque para mim não é um problema. E aí, assim, eu fico a me perguntar, e essa é a questão da mansidão, é sempre fazer, pelo que eu entendi aqui, é sempre questionar. Por que eu sou mais burro? Por que isso? Por que eu sou pior? Por que eu sou inferior? Sabe? E aí fazer essa pergunta, ou então, sobre um outro prisma,
de nós acharmos que somos melhores. Por que eu sou melhor? Porque também tem muito disso. Até teve um caso no Brasil agora, interessantíssimo, em que a pessoa foi criticar um batista, que foi para a igreja, casou com uma mulher, era adventista, casou com uma batista, foi para o batista, e aí já está usando saia, isso, aquilo, outro, tal. Eu falei, cuidado, irmão, cuidado, porque para a igreja em Portugal, muitas das práticas da igreja brasileira são condenáveis. Então, assim, muita atenção ao julgar as denominações, ao julgar as práticas, atos. E aí entra a tal da mansidão. Será que se eu não tivesse de terno e gravata aqui, me faria pior do que eu estou agora vestido com fato? Será que se as mulheres passam batom ou alguma maquiagem, fazem elas menos ou piores cristãs do que se não tivessem feito isso? São esses tipos de julgamento e juízos de valor que a gente tem que trabalhar com essa ideia da mansidão e da calma, entendeu? E da calma. Pode passar, só terminar aqui embaixo. Por mais pecador que fosse o povo, Moisés o amava. E o maior desejo dele era glorificar ao Deus de Israel e vê-lo cumprir suas promessas. Um dia o pastor no Brasil falou para mim assim, eu prefiro 50 meninas de minissaia e piercing no nariz aqui dentro da minha igreja, do que eu julgando-as e botando elas para fora para serem educadas para fora. Porque se tiver chance delas deixarem de usar minissaia e piercing no nariz, essa chance vai ser estando com elas aqui dentro. Porque é tudo um processo de educar, de educação. Então, nós temos que, ele disse, então a gente tem que respeitar todos os tipos de pessoa, e a igreja tem que estar aberta para receber todos os tipos de pessoa, sem nenhum tipo de juízo de valor. Pode passar a palavra para o irmão. Portugal, já estive aqui em 2005, e em São Paulo eu executo projeto, tanto é que em São Paulo eu fico ali na associação ali Paulista Leste, e eu faço muita reforma nas igrejas, construo igreja, da nossa igreja, e aqui eu comecei a prestar serviço para uma empresa aqui em Lisboa, e com aquela desconfiança, porque muitos, eles vêm, não têm profissão, né? E aí entra na área da construção, porque é a única opção que eles têm. E com aquela toda desconfiança, eu executei vários serviços aqui para eles, reviso o projeto, e agora estou no Algarve, e eu suportei todas essas desconfianças, isso para mim, a mansidão que Deus me impôs no meu coração, conheço eu quem era eu e hoje quem sou, e hoje o próprio dono é capaz de dizer, cara, eu estou na tua mão, eu não tenho mão de obra qualificada igual a tua, agora vê o que tu pode fazer por mim. Isso é mansidão. Então assim nós testemunhamos de Cristo Jesus com a mansidão. Sim, exatamente. E tudo isso que a gente faz, mais uma vez, não é por nós. Não é nunca por nós. Mas é fazer por Deus. Sempre em nome de Deus. Essa é a parte mais importante da lição. E era uma parte que eu me debatia, desde sempre. Porque, apesar de não ter sido adventista, os mandamentos eram ensinados. Eu fazia catequese quando era novo, ensinava os mandamentos e ensinava a ideia do amar ao próximo como se ama a si mesmo e amar o seu próprio inimigo. Dar a outra face, como exemplo clássico de mansidão. Dar a outra, fomentar a força do ódio que nutre também o meu inimigo. E aí Jesus, ele fala isso de maneira muito clara. Quando ele fala dê a outra face, não significa que você tem que ficar levando tapa na cara toda hora, não é isso. Mas na verdade é que você faça a entrega verdadeira de tudo que você sente de mal daquela pessoa, tire aquilo, jogue aquilo fora e entregue para Deus, por meio de orações, para que Ele haja e consiga fazer com que o ódio que você sente desapareça, mas também que o ódio do teu inimigo desapareça. E aí, o pastor quer falar. E então, você consegue alimentar essa ideia do amor que é colocado para quem nos fere. Estou a dizer que nós temos vários exemplos, e um deles foi já hoje com Ezequiel. Recordamos também de Oseias, que através da sua vida foi realmente um exemplo de
de mansidão, tolerância, de aceitação das circunstâncias. Mas nós podemos falar até de Jó. Jó tinha os seus amigos, tinha esses falsos amigos, no fundo vinham para o consolar, ainda estavam a criminar, tu pecaste. E a situação de Jó só muda quando ele ora pelos seus amigos. Amigos, eles eram amigos. Não estavam a agir bem, mas eram amigos. Mas foi no momento em que ele vai orar pelos seus amigos que a sua situação começa realmente a transformar-se. É isso aí, perfeito, pastor. É aquela coisa, quando o Jó faz isso, ele quebra o ciclo. O que os amigos vão fazer da vida deles é um problema dos amigos. Agora, e aí entra a nossa questão da mansidão. Ele pode continuar, os amigos poderiam continuar a atacá-lo, a julgá-lo e tudo mais. Pouco importa. Isso é um problema deles. O meu problema está resolvido. No caso de Jó, estava resolvido. No momento em que ele orou até por quem não queria bem a ele. Para terminar, que já vamos avançado, tem 10h50 já, né? 5 minutos. Pedro apresenta 3 retratos de Jesus. Não vou conseguir ler os versos que eu queria, paciência. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso substituto e ele é o nosso pastor. E assim, vamos lá, Pedro foi quem amou Jesus, mas na hora do cadinho, da aprovação, negou Cristo 3 vezes. Depois, reconheceu a sua falta e quando Cristo ressuscitou principalmente, ele esteve próximo de Cristo e aceitou Jesus Cristo plenamente, foi um apóstolo extremamente fiel. E ele teve essa percepção, porque por um dado momento, num curto interregno de tempo, ele duvidou, ou teve medo. Ele não teve fé, ele não acreditou. E não confiou. Jesus já sabia que isso ia acontecer, tanto que tinha dito isso a ele. Quando ele vem no seu livro e vem apresentar esses retratos, esses 3 retratos de Jesus, a gente tem que perceber a força do que é Jesus Cristo para nós. Por quê? Porque Cristo foi o maior exemplo de mansidão. Ninguém sofreu mais do que Jesus, como a gente já viu em pregações aqui na igreja, em resumos da lição. Cristo suou sangue. Os médicos da igreja também já falaram, nenhum ser humano é capaz de suar sangue. Só Jesus, como Deus, pôde suportar a dor da cruz até hoje. Minha hora acabou, já vi. Bom sábado para todos.